Há temas que, em seu princípio, são simples, singelos, até mesmo ingênuos, e com o passar do seu desenvolvimento vão se tornando cada vez mais complexos, cada vez mais elaborados, até que por fim resultam em algo verdadeiramente argumentativo, em algo que gera disputa, que gera celeuma. Um desses argumentos trata do organismo. Organismo, eu me refiro ao organismo em geral, mas em particular o organismo também do ser humano. O organismo, nós vemos claramente, não é uma estrutura física acabada, sem consequências, fossilizada, terminada, especificamente perfeita. Ao contrário, o organismo é um processo adaptativo ao meio ambiente onde se encontra e sofre ao longo de longos períodos mutações infinitesimais do início, mas que se somam dando um resultado bastante visível ao longo de certo tempo. Assim é com o organismo humano. O ser humano, em seus princípios, foram, sem dúvida, entes adaptados à vida símia, ou seja, os primeiros entes pré-humanos foram macacos e viviam em conjunto com os macacos em selvas, tendo uma vida em nada distinta dos seus companheiros. Chega-se mesmo a imaginar que nem mesmo em mentes havia algum pensamento que pudesse ser distinto daqueles pensamentos animalescos. Contudo, com o passar dos tempos, pequenas mutações, pequenas modificações na estrutura de seus genes, modificações essas que, segundo Darwin, ocorrem auxiliadas pelo benéfico meio ambiente que se encontra, gerando uma reprodução assistida de tipos que melhor se adaptam a essas condições. Assim sendo, foi que os primeiros organismos diferenciados, ainda que infinitamente pequenos, começaram a surgir na grei dos símios. Então, estes seres foram paulatinamente percebendo que seu comportamento, seu pensamento, seu modo de agir não era exatamente igual aos seus demais companheiros. Com o passar de mais tempo, esses comportamentos diferenciados foram se agravando e algumas modificações físicas também ocorreram, fazendo com que grupos afins se formassem, tendo uma disposição de ânimo, uma disposição de pensamento diferente dos demais símios. Foi então que, já não podendo mais aceitar o tipo de vida que levavam os macacos, dormindo em galhos de árvores ou ao relento, comendo apenas o que se lhes era oferecido pela natureza, sem utilizar das mãos, pois alguns ainda andavam com quatro patas. O ser humano, ser pré-humano, que já começara a erguer-se do solo e ficar com as patas dianteiras livres para outras ações, promoveram dessa forma um afastamento daquele grupo inicial
e constituir o seu próprio grupo, ainda de símios, mas já diferenciados dos demais. Maior período fez com que esses mesmos seres começassem a ter vislumbres da sua diferenciação e se constituíram, por exemplo, nos tipos proto-humanos. Esses tipos já não se viam mais igualmente como os seus antepassados e foram, portanto, em busca de soluções próprias para os problemas que se lhes surgiam. Esses grupos não mais pretenderam dormir ao relento, aos galhos de árvores, a levar aquela vida errante e vida totalmente animalesca que os macacos na época levavam. Procuraram então abrigos em lugares mais seguros, como cavernas, etc. Mas devemos lembrar que estes lugares estavam, de certa forma, já ocupados pelos grandes predadores carnívoros que tomavam essas ocupações. O ser humano, com auxílio das suas habilidades adquiridas, com auxílio do fogo, das mãos agora livres para atacar, para se defender, para manusear ferramentas, foram aos poucos expulsando os animais predadores, ferozes, carnívoros dos seus lugares naturais e tomando cavernas e lugares tais, coexistindo dessa forma entre si em uma situação mais segura. Com o passar do tempo, estes grupos foram se tornando congêneres de certas ações, fazendo as primeiras sociedades vigentes na Terra. Essas primeiras sociedades tinham por finalidade auxílio mútuo e, de certa forma, eram orientadas e lideradas por seres que, sem dúvida, tinham aptidões físicas mais adequadas para o comando. Com o passar do tempo, essas civilizações, proto-civilizações, transformaram-se em pequenos agrupamentos, tribos e, por fim, vilas e até mesmo cidades. Isso é de se ver que, portanto, os seres humanos de agora, os seres humanos modernos, continuam ainda com o mesmo processo de modificação biológica ocasionada por mutações genéticas e que vão, ao longo de todos esses tempos, milênios, formando novos organismos, novas mentes que, com o passar dos séculos e dos milênios, vão prever-se formar um novo tipo de ser humano, não os de agora, não os nossos, mas talvez seres que poderíamos chamar de super seres humanos, com habilidades que nós não temos hoje, com capacidades intelectuais superiores e, portanto, já não inteiramente da mesma raça humana. É natural supor-se que, com o tempo, também uma separação ocorrerá, e isso não será de forma alguma um exemplo de racismo, mas sim
simplesmente de mutação genética e de conformidade a novo padrão estabelecido. O ser humano, portanto, se constituirá em novos elementos. E já agora vemos que, como somos nós superiores aos elementos proto-humanos ainda existentes, e já temos uma visão clara da proteção que devemos conceder a estes seres com vistas a manter uma situação hereditária, uma situação de não extermínio, uma situação de primitivismo e ao par da nossa situação já diferenciada, também esperamos que, analogamente, esses super seres que possivelmente advirão, mantenham-nos protegidos e evitando a nossa extinção. Hoje em dia, nós temos etnias claramente atrasadas na escala evolutiva, ainda enraizadas em hábitos ultrapassados, crenças e modos de vida e de governo não mais condizentes com a situação da grande maioria, e é de se pensar que essas etnias devam ser protegidas contra a extinção que naturalmente poderá ocorrer quando colocar-se-ão ao par da competição que deve existir, sem dúvida, entre elementos mais gabaritados, mais desenvolvidos e elementos que, por algum mistério genético, não puderam evoluir. Assim, temos um grande grupo já visivelmente em escala atrasada em evolução genética. Cabe a nós a sua proteção, o seu amparo, para que possamos seguir com o nosso desenvolvimento de um modo bastante racional, cada vez mais voltado para a convivência pacífica de todos os tipos de etnias que se farão presentes aqui em nosso planeta. Muito obrigado a todos os que me ouviram.